Presta atenção, hein? Presta atenção. Veja o que eu vou falar para você. Você e todos esses que acreditam no setor de varejo, eles são um pouco informados em termos de histórico, né? As empresas de varejo, pelo menos umas 40, quebraram. E as próximas quebrarão. Tá certo? Magazine Luiza, um dia vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar. Tá entendendo? Eu não sou profeta. Estou falando em termos de histórico. Veja bem, quebrou o seu Gears, quebrou a Casa Centro, quebrou o Mapping, quebrou a Slooper, quebrou a Ultralar, quebrou e mais que eu já nem me lembro. Bem-vindos a mais um vídeo aqui na Educação Financeira, e esse cara que apareceu aí na sua tela foi nada mais nada menos do que Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física do Brasil, que virou bilionário a partir de ações. E nesse short aí ele tá esculachando o setor de varejo, né? Será que ele é só um velho louco burro que não sabe de nada? Então vamos tentar dar uma olhada aqui. Qual foi a primeira coisa que ele falou? Eu não sei quando o Magalu vai quebrar, mas vai quebrar. Olha só o histórico da Magalu. Que beleza, uma queda de mais de 95%. Pô, será que foi um caso em específico? Será que o Barça enxergou algo aqui no varejo que ocasionou essa queda? Vamos olhar as americanas? 99% de queda nos últimos 5 anos. Não é possível, né? Vamos ver as Casas Bahia? 98% de queda nos últimos 5 anos. Cara, vamos lá. Se você é investidor de varejo, ou seja, você já tiver investido em varejo alguma vez, provavelmente você vai ficar com raiva de mim nesse vídeo aqui, tá? Mas eu vou tentar te passar uma informação aqui que mesmo que você saia desse vídeo com raiva de mim, eu espero mudar sua opinião pelo menos um pouco. Primeiro ponto, por que tantas empresas de varejo costumam ir ladeira abaixo? Você já deve ter ouvido falar que aqui no Brasil é o país da renda fixa, né? Porque os juros estão sempre altos. Se os juros estão sempre altos, isso significa que o brasileiro tem um poder bom de compra ou um poder ruim de compra? Pois é, um poder ruim de compra, né? Quando a gente fala de setor de varejo, a gente não está falando de setores perenes. Compare com empresas que geram energia elétrica, que transmitem energia elétrica, empresas de saneamento básicos ou empresas bancárias. Qual que é a grande diferença? Isso são setores perenes, independente do que acontecer na sua vida, ao final do mês você vai ter que pagar a sua conta de energia, você vai ter que pagar a sua conta de água e você vai ter que pagar seu aluguel. Mas se o dinheiro não estiver sobrando, você não vai ter que comprar uma geladeira nova, você não vai ter que comprar um fogão novo, você não vai ter que comprar um sapato novo. Talvez você não tenha nem dinheiro para isso, porque a sua prioridade sempre vai ser pagar as contas, pagar o aluguel e comprar comida. Então logo de cara a gente já nota a primeira fraqueza do setor do varejo, porque ele depende das pessoas terem dinheiro sobrando no final do mês, o que no Brasil é muito difícil, e as pessoas terem um bom poder de compra, o que no Brasil também é muito difícil. Então a prioridade das pessoas vai ser sempre pagar o necessário para sobreviver naquele mês. Isso é o que todo mundo faz. Além do que, você ainda tem um grande risco de concorrência. Não teve aí a taxa das blusinhas, o pessoal tava comprando as coisas da Shopee, comprando de fora, comprando produto importado. No varejo, cara, você tá competindo até com outros países. Ninguém vai chegar aqui, um cara de um outro país, e construir uma rede de transmissão elétrica e tirar dinheiro da Taesa, tirar dinheiro da CEMIG, porque é um setor regularizado. Então vamos lá, tentar fazer uma didática um pouco diferente com vocês aqui no Escola Draw. Qual que é o primeiro ponto que torna o varejo um setor ruim para investimento? Primeiro, não é perene, ou seja, as pessoas não têm necessidade de gastar com este setor e muito menos é prioridade. Fora isso, nós temos alta competitividade, que foi o que eu acabei de explicar para você também. Empresas até mesmo estrangeiras inseridas no mesmo mercado. Nós temos um país de altos juros, o que dilui o poder de compra do cidadão. E aqui ainda tem mais uns pontos que eu quero passar para você. Previsibilidade. Vamos lá. Quando você vai fazer uma análise de uma empresa, o que você tenta fazer? Você tenta ver quais que são os projetos da empresa, o que ela tem lucrado, o que ela lucrou no ano anterior e qual que é a projeção do seu lucro futuro, certo? O que é mais fácil? Você saber quanto que Taesa, quanto que CEMIG vai lucrar, somando ali toda a RAP que a empresa tem e as linhas de transmissão que ela está terminando de construir? Ou é mais fácil você ficar tentando adivinhar
quantos sapatos a Vulcabras vai vender, quantos fogões a Magalu vai vender, quantos sofás as Casas Bahia vai vender. Então entenda que para começo de conversa, para você fazer uma análise, você investir em varejo já piora muito a sua situação, cara. Porque é muito difícil você conseguir fazer análise em cima de varejo. É completamente imprevisível, não tem como saber qual vai ser a situação econômica das pessoas. E tem muito investidor safado, que eu sei que vai ter gente que vai estar assistindo esse vídeo que é esse tipo de investidor, que não analisa nem a empresa elétrica. Então nem a empresa elétrica que você está investindo, nem o banco que você está investindo, você está analisando. Aí você vai querer tentar investir numa empresa de varejo e você ainda quer que esse investimento dê bom, né? Será que vai dar bom mesmo? Cara, muito difícil. Outro ponto que também é muito importante para nós que somos investidores é que varejo não repassa a inflação. Uma das principais preocupações de quem investe, e eu falei sobre isso até num react que eu fiz num vídeo ontem no meu canal, de um outro canal aí que lançou um vídeo falando que viver de renda era mentira, porque você vai perder pra inflação e que não sei o que. Isso aqui é uma principal preocupação de quem investe, certo? Pô, meu dinheiro vai perder valorização, eu preciso pelo menos vencer a inflação, né? Pra fazer algum sentido eu ser um investidor. Quando você investe no setor elétrico, no setor de água, que é de saneamento básico, automaticamente a inflação ela é repassada para o consumidor. A sua conta não aumenta todo ano? Todo ano aumenta a sua conta de energia elétrica, todo ano aumenta a sua conta de água e todo ano aumenta o seu aluguel, para quem investe no setor imobiliário também. Então, se você investe no setor elétrico, no setor de saneamento e no setor imobiliário, os seus investimentos eles estão automaticamente repassando a inflação para o seu investimento, para o seu patrimônio e para o seu dividendo. Quando você está numa empresa de varejo, você está investindo nesse tipo de negócio, você acha que está te repassando a inflação? Muito pelo contrário. Históricos mostram, e aqui agora a gente chega no nosso próximo ponto, é que empresas de varejo, elas vão péssimas em momento de altas inflacionárias. Porque agora você imagina comigo, se é um tipo de setor que tem que torcer para o consumidor ter dinheiro sobrando no final do mês, no bolso, para poder comprar seus produtos, para poder fazer seu lucro, num país que a gente tem uma taxa de juros super alta, na verdade, sempre que a inflação subir, esse setor ele é o que mais sofre, porque as pessoas param de consumir, os juros estão altos, as pessoas começam a deixar dinheiro em CDB e param de ficar comprando um monte de produto desnecessário. Você precisa de energia, de água e de moradia para passar seu mês, mas você não precisa necessariamente de um sofá novo, de uma geladeira nova ou de um sapato também. Isso ainda me leva ao meu próximo ponto, que é a vida útil dos produtos. Os produtos que as empresas de varejo comercializam, eles têm uma vida útil muito alta, cara. Eu mesmo, como eu compro um sapato, como eu sou investidor consciente, né, não fico desperdiçando dinheiro à toa, cara, quando eu compro um sapato, eu uso por pelo menos 3 anos. O fogão que tem aqui na minha casa, que vai ter na maioria da casa dos brasileiros, é um fogão de 10 anos atrás, que é passado de mãe para filha. Às vezes 10 anos, 20 anos, uma geladeira, um fogão que tá na sua casa já tem no meio da sua família. Então não são produtos que eles estão sendo recomprados toda hora, principalmente porque não tem tanta condição. E lembre-se que as pessoas que têm poucas condições no país são a maioria, e aí você tem uma minoria de pessoas que têm condição. Ou seja, quando você tem uma empresa de varejo, automaticamente a maioria das pessoas elas são incapazes de estar realmente consumindo, comprando seus produtos consistentemente. Todos esses pontos que eu citei aqui para você é no geral, tá? Porque que varejo é um péssimo investimento. E aí a gente ainda tem um ponto contemporâneo aqui, que é um momento horrível para você investir em varejo. Porque a gente está tendo todo o conflito lá no Oriente Médio, que subiu o preço do nosso petróleo. Subindo o preço do nosso petróleo, vai subir a inflação do nosso país. Então é possível até que o nosso corte da taxa de juros da Selic pode ser que nem ocorra, ou se ocorrer, pode ocorrer reduzido. E a gente já está precificando aí um aumento inflacionário por causa da disparada do petróleo. E nesses momentos são os piores momentos para você querer se expor no varejo, que já é um setor que você não deveria se expor para começo de conversa, tá? Porque não tem sentido. Entrando aqui no Investidor 10 e só fazendo uma comparação de ações, normalmente existe uma fala no mundo dos investimentos que quanto maior o seu risco, maior o seu retorno. Então eu te mostrei ali que varejo tem risco pra caramba, tem um monte de ponto negativo. Aí você vai pensar, pô, mas quando dá certo deve lucrar muito mais do que o setor bancário, do que o setor elétrico, do que o setor de saneamento. E não, essa é a pior parte, essa é a parte mais triste, cara. Uma comparação de rentabilidade no histórico dos últimos 5 anos. E aqui eu peguei 5 empresas, tá vendo? Só pra mostrar de exemplo pra vocês. Peguei Magalu, Casas Bahia, Itaú, BB Seguridade e Taesa. Olha só. Itaú foi a que mais teve lucro nos últimos 5 anos, ou retorno de rentabilidade, como você queira colocar. BB Seguridade ficou ali basicamente no mesmo nível da Taesa, ó, as duas se encontraram aqui no final, tá vendo? E aí a gente vê aquela queda, que foi a queda que eu mostrei pra vocês lá no começo do vídeo, que as Americanas também sofreu. E hoje, aqui é o que eu tô pra te avisar nesse vídeo. Quem avisa, amigo é, certo? O Barsi tá te avisando, eu tô aqui te avisando também, porque eu tenho a mesma opinião que a dele. Não invista nesse setor, é jogar dinheiro fora, é rasgar seu dinheiro, cara, sem investir em varejo. Tem muito canal nesse momento recomendando você entrar na Grendene. Olha o histórico da Grendene, cara. Nos últimos 5 anos teve uma variação negativa de 42%.
Aí você tá aqui num cenário onde vai aumentar a inflação do país, porque o petróleo tá disparando. A gente tem uma taxa Selic a 15%, que a gente estava precificando queda, mas pode ser que já não caia tanto mais. E aí você pega uma empresa de varejo que está com uma queda de 42%, e aí é lá que você vai colocar o seu dinheiro. Sendo que a gente está com um monte de outras empresas descontadas na bolsa, agora que houve correção do Ibovespa, né? Porque as nossas ações estavam muito caras, mas teve muito desconto esses dias com a queda da Ibovespa. Inclusive eu fiz vídeo disso aqui no canal. E você vai colocar seu dinheiro em Grendene. Então você tem que tomar muito cuidado com o tipo de dica que você segue, um tipo de vídeo que você assiste, porque dependendo onde você colocar seu dinheiro, você vai perder, cara. Você vê que isso aqui é um histórico que se repete. E aí você vai falar, mas você só tá mostrando empresa ruim. E a Vulcabras? A Vulcabras nos últimos 5 anos tá 142% positiva. Tá no hype aí, né? Teve um resultado super positivo, distribuiu lá 30% de dividendo ano passado. Mas da mesma forma, cara, você tem que entender que ela continua sendo uma ação de varejo. E você viu que o Barsi falou no vídeo? Ele falou, eu não sei quando, mas eu sei que em algum momento a Magalu vai dar problema. Antes dela ter dado esse problema, tinha muita gente comprando. Ó a subida que tinha tido. 2019 e 2020. Muito canal no YouTube recomendou também a compra da Magalu. Ó essa subida aqui, cara. Estouro. Uma subida ali de 150%. Num período de 2 anos, é coisa pra caramba. Tinha um monte de gente comprando, recomendando, não, porque Magalu vai dar muito bom, que não sei o quê. O que te garante você entrando novamente numa empresa de varejo, que esse aqui, esse ponto que você tá vendo aqui, da Vulcabras no momento, não é esse ponto aqui da Magalu, entendeu? Isso aqui é uma coisa que sempre acontece. O varejo, de repente, fica uma galera com hype enorme, começa a investir, sem saber desses riscos, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você, certo? Porque pelo menos se você falar, foda-se, quero continuar investindo em varejo, eu tô nem aí, pelo menos você está ciente dos pontos, porque pode ser que até esse momento você não estivesse, certo? Mas que você esteja pelo menos ciente dos pontos. Como o Barsi falou naquele vídeo, em algum momento vai dar problema. Eu tenho a mesma opinião que ele, eu não vejo motivo nenhum para você se expor em varejo, porque a gente tem vários setores perenes que são muito melhores e que têm rendimentos melhores. A gente vê um crescimento que não é sustentável, porque não é baseado em commodity, que pode subir o preço, não é baseado em um setor perene que sempre vai estar em alta. Então quando você vê essa subida aqui, em algum momento isso aqui vai cair, cara. Bom, então resumo do vídeo, vou deixar aqui na tela, não é um setor perene, tem alta competitividade, você mora num país de altos juros que sempre vai diluir o poder de compra das pessoas e você está investindo numa empresa que requer vendas para poder ter lucro, é extremamente imprevisível e difícil de analisar nos relatórios, é um investimento que não repassa a inflação, e quando a gente tem cenários de inflação mais alta, é o pior investimento que você poderia estar fazendo. A maioria dos produtos tem vida útil de anos até meia década a uma década. E esse momento em específico que a gente está hoje é um dos piores momentos possíveis que você teria para investir em varejo. Bom, pessoal, então para esse vídeo foi isso. Comenta aqui abaixo se você já investiu em varejo e já se amargou, ou se você tá entrando agora achando que vai dar bom e não tá nem aí, vai investir do mesmo jeito. Aí cada um, né, cara? O dinheiro é seu, você faz o que você quiser, eu tô aqui só pra te avisar mesmo. Se você assistiu até aqui, eu agradeço, vou pedir pra você deixar o like aí no vídeo e até a próxima.